Sejam bem-vindos a essa aula de curva de Phillips, uma aula do curso de Macroeconomia 3 da pós-graduação. Vamos embora? Essa aula, pessoal, está dividida em 3 subtópicos. O primeiro, a gente vai falar sobre o equilíbrio na economia fechada, dentro dele a curva IS, a curva LM. Então, vamos falar também sobre a demanda agregada. Numa segunda parte, nós vamos falar sobre a oferta agregada e a terceira parte, que é o equilíbrio e a curva de Phillips. Nessa aula, pessoal, a gente vai compreender como a rigidez nominal dos preços e salários molda as flutuações da produção e do emprego, segundo a perspectiva keynesiana. Só lembrando, curva IS é a combinação da taxa de juros e nível de produção que equilibra o mercado de bens. Também temos que lembrar aqui do multiplicador keynesiano, da curva LM, e do equilíbrio de mercado. O multiplicador keynesiano, por sua vez, é a amplificação do efeito de mudanças na demanda agregada sobre a produção. A curva IL pode ser vista como a combinação da taxa de juros e nível de produção que equilibra o mercado monetário, tá? E a gente vai estudar o equilíbrio, que é a determinação da taxa de juros e do nível de produção de equilíbrio. Depois a gente vai falar sobre essa eficiência do equilíbrio, falar sobre o hiato do produto e a lei de Sell. Vamos também concluir nessa aula alguns fatos sobre os choques de demanda agregada, a curva de oferta agregada, política fiscal e monetária. Vamos embora? Pessoal, essa aula foi embasada no capítulo 5 do livro do Homer. A curva de Phillips original surgiu na década de 50. O economista do mesmo nome, Phillips, nos apresentou uma curva que nela havia uma relação inversa entre inflação e desemprego. Nessa teoria apresentada por Phillips em 1950, com o baixo desemprego, a disputa por trabalhadores se intensificava, impulsionando assim os salários e, consecutivamente, a inflação. Quando a gente tinha um alto desemprego, a pressão sobre os salários diminuía e havia então uma diminuição, um arrefecimento da inflação. Essa relação era inicialmente representada por uma curva em forma de L, o que a gente chama de curva de Phillips original. Depois, essa teoria evoluiu. Com o tempo, pessoal, os economistas perceberam que a relação entre inflação e desemprego era mais complexa do que se imaginava. A curva de Phillips, então, precisava evoluir para incorporar alguns novos elementos, como, por exemplo, as expectativas dos agentes, o papel da política monetária, e é isso que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? Antes de mais nada, pessoal, a gente precisa considerar algumas coisas importantes, alguns fatores importantes. A curva de Phillips é uma ferramenta útil para entender as relações entre inflação e desemprego, mas é preciso considerar as expectativas dos agentes e outros fatores que a gente vai conversar ao longo da aula. A política monetária é um instrumento importantíssimo para o controle da inflação, mas deve ser utilizado com cautela, considerando seus efeitos no curto prazo e no longo prazo. Isso a gente vai também abordar ao longo da aula. A gente vai começar então a falar sobre o equilíbrio na economia fechada. Essa imagem, pessoal, é o retrato de uma curva de Phillips convencional. O Phillips ajustou uma regressão linear relacionando a taxa de juros dessa economia e a taxa de desemprego. Na verdade, para cada pontinho desse é a relação entre desemprego e a taxa de juros da economia. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um gráfico do livro de Macroeconomia da graduação que mostra para gente a taxa de desemprego no eixo horizontal e a inflação aqui no eixo vertical. O que o Phillips foi traçar uma regressão linear aqui nesses pontos. Esses pontos contêm cada combinação de inflação e taxa de desemprego. E aqui ele chama aqui de curva de Phillips.
Esse é um exemplo mais prático aqui visto num livro de macroeconomia, uma economia de graduação. O livro é de macro e essa relação é entre 1970 e 2014 na economia americana. Está no capítulo 8 do livro do Blanchard. A demanda agregada, ou DA, representa o total de bens e serviços que os agentes econômicos estão dispostos a comprar a uma determinada taxa de preço, a um determinado nível de preço, em um período de tempo específico, gente. Eu posso também dizer que é a soma das despesas dos consumidores, investimento das empresas, gastos do governo e saldo das exportações menos importações daquela economia naquele período. Mas o que realmente afeta a demanda agregada? Já pararam para pensar? Para começar, a demanda agregada é influenciada por uma série de variáveis econômicas, como vocês já viram e a gente está cansado de saber. Entre elas, destacam-se os preços, a renda disponível, a política fiscal, a política monetária e as expectativas dos agentes econômicos com relação ao futuro, além dos choques externos. Cada uma dessas variáveis, pessoal, tem o poder de alterar a quantidade total de bens e serviços demandado numa economia. Quando falamos de preço e renda, estamos nos referindo à capacidade e disposição dos consumidores para gastar, para comprar. Variações nos níveis de preços podem afetar o poder de compra daquela moeda, enquanto mudanças na renda disponível dos consumidores pode afetar diretamente a quantidade de bens e serviços que eles, os consumidores, são capazes de demandar. Com relação à política monetária, à política fiscal, bom, agora que já discutimos sobre a demanda agregada e os fatores que a influenciam, vamos avançar com um conceito-chave na macroeconomia, o equilíbrio na economia fechada. Nesse cenário, a gente vai assumir, para simplificar toda a análise, que o nível de preço é fixo. Essa é uma suposição de rigidez nominal extrema, o que significa que os preços, pessoal, não se ajustam imediatamente a mudanças na economia. Essa hipótese de rigidez nominal é crucial porque essa hipótese nos permite focar em outros fatores, né? Tocar em outros pontos, excluindo a variação de preços. Determina o equilíbrio econômico a partir dessa rigidez nominal. No mundo real, os preços não são fixos, né? São flexíveis e podem, então, se ajustar rapidamente a choques econômicos, tornando essa hipótese uma hipótese fraca. Na tela de vocês está aparecendo a primeira equação desse modelo, dessa teoria. Esse representa o dispêndio planejado, o Y, o produto, R, a taxa de juros, G, os gastos públicos e T, os impostos. Todas essas variáveis aqui são reais, expurgando o efeito do preço, da variação de preço. Essa equação, essa curva de Phillips, ela mostra as combinações de produto e juros, Y e R, onde o mercado de bens está em equilíbrio, tanto em termos de dispêndio efetivo como planejado. Então, é igual a uma função de produto, juros, gasto do governo e impostos. Tá? Essa é a primeira equação que a gente mostra aqui nessa aula. Como eu falei, todas as variáveis são em termos reais e a gente está expurgando o efeito de preço, porque a gente está adotando o preço constante nessa análise. O E ponto ou seja, o E e tudo que está aqui dentro, né, o ponto é para não repetir aquele monte de letra, é o dispêndio planejado. Só lembrando, pessoal, a hipótese de rigidez nominal é crucial para nos permitir focar em outros fatores, incluindo, por exemplo, a variação de preços, determinando o equilíbrio econômico. Essa hipótese, pessoal, de rigidez nominal é crucial porque nos permite focar em como outros fatores, excluindo a variação de preços, determinam o equilíbrio econômico. Com relação à interpretação de Hicks dos fatores keynesianos, a gente adota uma interpretação dos fenômenos apontados por Keynes,
podendo então descrever a determinação do produto e da renda da economia através dessas curvas, a curva IS e LM. Essa é uma abordagem fundamental para determinarmos o equilíbrio macroeconômico em economias fechadas, tá? Só lembrando aqui que tem uma economia fechada. A gente começou aqui com a equação IS. Essa curva, ela representa todas as combinações possíveis de produto e taxa de juros, Y e R, tá? Nesse caso aqui, no nosso caso, onde o mercado de bens está em equilíbrio. Mas o que isso significa na prática? Significa que em cada ponto dessa curva, tá, da curva IS, o dispêndio efetivo é igual ao dispêndio planejado. Em outras palavras, pessoal, a quantidade que as pessoas e empresas planejam gastar é exatamente igual à quantidade que efetivamente elas gastam. Matematicamente, como eu falei, podemos expressar o dispêndio planejado como que abre parênteses, né? YRGT, ou seja, uma função do dispêndio planejado, Y é o produto, R é a taxa de juros e G são os gastos públicos e T são os impostos. É importante destacar aqui, pessoal, que todas essas variáveis são consideradas em termos reais, ou seja, a gente já expurgou o efeito do aumento da variação de preço relativo. Esse enfoque, pessoal, permite analisar a economia de forma mais pura, sem as distorções causadas pela inflação ou desinflação, por exemplo. Ao considerarmos G os gastos públicos e T os impostos, estamos incluindo na nossa análise a influência da política monetária e da política fiscal nesse modelo. O equilíbrio, pessoal, na economia fechada pode ser escrito, como eu falei para vocês, pela curva ISLM, assumindo que o nível de preços seja fixo e que a hipótese de rigidez nominal seja adotada. A curva IS mostra a combinação de produtos e juros, onde o mercado de bem e serviços tem equilíbrio, tanto em termos de dispêndio efetivo como planejado. O dispêndio planejado aqui é representado por ponto, abre parêntese, ponto, e fecha parênteses, que é o dispêndio planejado. Aí vai depender de uma variável aqui dentro, esse ponto quer dizer que depende de alguma variável. Então, os efeitos marginais, de acordo com aquela equação, são os que eu estou mostrando aqui na tela. O dispêndio planejado em relação ao Y, ele é maior do que zero e ele é menor do que 1, ou seja, ele está entre 0 e 1. O efeito marginal desse gasto, né, desse dispêndio planejado. O dispêndio planejado em relação a R, ele é menor do que zero. O dispêndio planejado aqui com G no centro da equação, ele é maior do que zero. E o dispêndio com relação ao tributo, ele é menor do que zero. Ou seja, o que eu posso interpretar aqui nisso? Como eu posso interpretar isso? O dispêndio cresce menos do que proporcionalmente à renda. Por quê? Porque esse dispêndio planejado está entre 0 e 1. A elevação dos juros, ela reduz os dispêndios das firmas e das famílias com os ativos fixos. Por quê? Porque esse dispêndio planejado ele é menor do que zero. Esses são os efeitos marginais de cada variável. G e T são exógenos aqui e estimulam ou desestimulam o dispêndio. E aqui eu estou falando de política fiscal, variação de gastos e variação de tributação. Vamos então à segunda equação dessa modelagem. O E é igual ao consumo mais investimento mais gasto do governo. O consumo aqui é em função da renda disponível, que é a renda menos a tributação. O investimento aqui é uma função dos juros, tá? Essa equação, ela mostra o dispêndio planejado. O E representa o dispêndio total planejado, C, o consumo, que depende da renda disponível, Y menos T. O investimento, que é representado por I,
é uma função da taxa de juros, e G, o gasto público, é uma variável exógena determinada pela política fiscal. Essa equação é uma equação relativamente simples, né, que nos traz muitas informações de forma clara e as relações matemáticas entre elas. Contudo, ela tem algumas limitações, tá? E a gente precisa prestar atenção nessas limitações. Uma dessas limitações, pessoal, é a abstração de alguns efeitos importantes que podem ter um impacto significativo na economia. Vamos pensar um pouco assim. Por exemplo, uma equação pode ser considerada pouco realista por desprezar o efeito da riqueza. Isso é, como as mudanças na taxa de juros afetam o consumo através da alteração das riquezas das famílias. Além disso, ela não afeta, né, ou seja, ela não leva em consideração que a renda pode flutuar, que a renda pode flutuar nessa economia. E isso é um detalhe que a gente precisa prestar atenção. Outro ponto que a gente pode considerar aqui é a suposição de que a renda e produto têm efeitos simétricos no consumo. Na realidade, pessoal, a relação entre renda, produto e consumo pode ser mais complexa do que é apresentada nessa equação, com nuances que estão fora dessa equação, fora dessa matemática que vocês estão vendo no slide. Essas limitações estão importantes, né? Elas são importantes porque nos lembram que embora os modelos econômicos sejam ferramentas valiosas para entendermos, né, a dinâmica econômica, elas são uma simplificação da realidade. Diante, pessoal, dessas limitações, a gente tem que ficar atento e torna necessário uma formulação mais realista, uma formulação menos real e mais relativa, mais realista, na verdade. Logo, pessoal, vamos à equação de equilíbrio. Ela é essa 10.3 ou 10.4, depende do livro que você tá, que representa o fato da renda ser igual ao produto. Nesse caso aqui, o Y é igual ao E, o que a gente já tinha aqui, a gente só simplesmente modificou, tirou o E, que era o dispêndio planejado, e botou o efetivo, que é o Y. Então, o Y é uma função do Y, da renda disponível, da renda, dos juros, do gasto e do tributo. Se a gente diferenciar ambos os lados daquela equação que eu mostrei, eu vou ter o seguinte: D de Y, tá? E em relação a juros, eu derivo essa equação IS e ela vai ser igual a E de R mais E de Y, que multiplica a variação aqui, porque eu não tenho uma equação, eu só estou fazendo uma derivada de uma função, eu não sei qual é essa função ainda, eu não tenho numeração aqui para colocar, vezes a derivada de y em relação aos juros, tá? E reorganizando isso, eu tenho o seguinte: d de y sobre d de r, ou seja, a derivada dessa curva IS pode ser escrita como E de r sobre 1 menos E de y, tá? Eu só estou reorganizando essa derivada aqui. Então, a gente vai trabalhar com essa equação aqui, com essa relação, eu vou chamar essa relação de 5. Vamos a ela graficamente. Aí aqui é o gráfico do livro do Homer, 5.1, o equilíbrio da economia fechada. E a gente chama essa cruz, esse gráfico de cruz keynesiana. Ela mostra a equação 5.1 e 5.3, que eu acabei de mostrar para vocês, no espaço Y, que é a expectativa, o dispêndio planejado nesse espaço. Você tem uma linha de 45 graus, aqui nessa linha de 45 graus, o E, que é o dispêndio planejado, é igual ao efetivo, ao Y aqui, e você tem as curvas, tá? Essa curva que eu mostrei para vocês. É igual a uma função de Y, R, G e T. Eu fiz ali naquela equação, vou voltar aqui, a derivada dessa equação dado uma pequena variação de R. Tá? Então, um R', por exemplo. Voltei para o gráfico aqui agora. Eu tenho a primeira curva e a segunda curva, que é aquela com R', com a derivada, tá vendo? Se eu derivo isso aqui, eu tenho uma curva mais inferior. Ela passa para cá e eu tenho uma mudança do ponto A para o ponto B.
E é importante, pessoal, destacar que uma vez que os gastos planejados aumentam menos do que 1 para uma elevação de 1 em y, o conjunto de pontos satisfatório nesse 5.1 é menos inclinado do que a linha de 45 graus. Vou mostrar aqui de novo para vocês. Ó. Ela é menos inclinada do que a linha de 45 graus. Por quê? Porque o y ele está entre 0 e 1. O ponto onde a curva de gasto planejado cruza a linha de 45 graus, o ponto A, mostra o nível único de renda onde os gastos reais e planejados são iguais para a dada taxa de juros naquele momento, né? A taxa de juros dada. Um aumento, pessoal, na taxa de juros desloca a linha de gasto planejado para baixo, como eu mostrei no gráfico que passou. Uma vez que o E, que é o planejado, está diminuindo em R. R aqui é a taxa de juros. E assim reduz o nível de renda no qual as despesas reais e planejadas são iguais. Então, R' aqui, que é o novo R, é maior do que R, tá? Sendo assim, eu tenho uma mudança nessa curva aqui, como mostrei no gráfico. Em termos de diagrama, um aumento na taxa de juros de R para R' desloca a interseção das duas curvas, com a linha de 45 graus, do ponto A para o ponto B. Assim, pessoal, no espaço YR, a curva IS se inclina para baixo, como foi visto, né, e como foi mostrado aqui na figura 5.2. Peraí, vou mostrá-la para vocês. Aqui é a figura 5.2, essa aqui é a curva IS, tá? E a equação 1 que eu mostrei para vocês. Lembrando aqui, pessoal, que esse ER é o dispêndio das firmas e das famílias nos ativos em função dos juros, R. A gente já viu essa relação aqui, essa inclinação da curva IS, na equação 5. Vou voltar nela com vocês. Aqui, ó, essa equação 5 que a gente viu no slide anterior. Aqui, d de y sobre d de r, tá? Que é a própria derivada, a variação da curva da curva IS em relação ao movimento, né, ao delta R. Ela pode ser escrita dessa forma. E aí eu vou reescrever aqui o inverso dela, que é a minha inclinação que eu quero avaliar. Aqui, ó, a inclinação da IS é o inverso dela. Essa parte aqui, ela pode subir ou cair. Ela que está com seta para baixo, enquanto isso cai. Isso cai quando E de R aumenta, tá? Que E de R aqui embaixo, ou quando E de Y aumenta, que está aqui em cima. 1 menos uma coisa maior vai trazer aqui uma queda. Então, no livro, é a equação 5.6 do Homer, o livro mais antigo, que esse capítulo 5 está direcionado no livro mais antigo, na segunda edição. Na terceira edição já não é mais o capítulo 5. Eu tenho, então, que d de y sobre d de r, ou seja, a variação, a derivada daquela equação IS, pode ser escrita como E de r, que é o dispêndio da firma e das famílias em relação aos juros, dividido por 1 menos aquele dispêndio de y. Tá? Esse aqui é o inverso dela, esse que eu estou estudando agora. Aqui, pessoal, eu volto a falar da inclinação da curva IS. A gente já viu uma relação assim parecida, a equação 5, eu vou botar nela agora, ela só é a inversa da variação da equação 5. Aqui, ó, essa equação 5, d de y sobre d de r, que é a curva IS, a derivada da curva IS, ela pode ser escrita dessa maneira. Aqui, ó, aqui é d de r sobre d de y, que é o inverso daquela curva IS, eu ainda estou falando sobre a inclinação dessa curva. Eu sei que esse d de y sobre d de r, né, a curva IS que a gente tinha visto, ele representa a variação do produto em relação à variação da taxa de juros ao longo da curva IS. Esse aqui é a variação da taxa de juros dada a variação do produto ao longo da curva IS, tá? Como esta é uma expressão de d de y sobre d de r,
tá? E não D de R sobre D de Y, isso significa que a curva IS fica mais plana quando o E de R ou E de Y é maior. Intuitivamente, pessoal, quanto maior o efeito da taxa de juros sobre os gastos planejados, maior será a inclinação negativa da linha de gastos planejados, que é a curva IS que a gente está vendo. Maior será a queda na produção, caso tenhamos uma variação daquela taxa de juros. Da mesma forma, quanto mais inclinada for a linha de gastos planejados, maior será a queda na produção necessária para responder a uma determinada inclinação negativa dessa linha, a fim de se alcançar um ponto de novo equilíbrio, naquele gráfico que eu mostrei para vocês, entre os gastos planejados e os gastos reais. Esse último efeito é o famoso multiplicador que a gente vai ver no próximo slide. Bom, pessoal, aqui eu já estou avaliando o efeito multiplicador de Keynes, tá? Dos gastos. Lembrando que E de G, aqui embaixo, é o dispêndio das firmas, das famílias, com ativos em função de G. Então, o D de E sobre D de G, que é a curva IS aqui, a variação da curva IS na variação dos gastos, eu estou avaliando essa curva na variação dos gastos públicos, ela pode ser reescrita dessa maneira aqui, tá? Que é E de G mais E de Y, que multiplica a variação da IS dada a variação de G. Isso pode novamente ser reescrito, tá? D de Y sobre D de G, que é a variação da curva IS em relação ao gasto do governo, pode ser escrita como E de G sobre 1, E de G sobre 1 menos E de Y. E isso aqui vai ser maior que E de G sendo o dispêndio das firmas e das famílias com ativos em função do gasto público, do G, tá? O impacto de um aumento nos gastos do governo sobre a ótica da demanda agregada. O tamanho do multiplicador fiscal, então, depende da forma como os agentes econômicos reagem aos aumentos nos gastos do governo, que é a política fiscal. Logo, pessoal, a política fiscal pode ser usada para estabilizar a economia em períodos de recessão, dado toda essa teoria que a gente acabou de ver. Agora a gente vai passar para a curva LM. A gente já fez aqui a análise da curva IS, analisou as variáveis que influenciam, né, esse gasto, o Y. Já vimos também a inclinação dessa curva e agora a gente vai passar para a curva LM. Agora vamos passar ao mercado monetário. Vamos falar da curva LM. Pessoal, para compreender como a taxa de juros R e a oferta monetária, que a gente representa por M, são determinados, é essencial a gente introduzir agora uma segunda equação, que emerge do equilíbrio do mercado de moedas. Consideramos a moeda na sua forma mais líquida, conhecida como base monetária, que é composta por células de dinheiro e depósito bancário, aquele que a gente já viu na aula passada, e que esse dinheiro é emitido pelo governo. Dado que essa base monetária não gera juros, sua renúncia é, então, o custo de oportunidade, que é representado aqui pela taxa de juros. Portanto, pessoal, a procura por moeda em termos reais tende a diminuir à medida que a taxa de juros nominal aumenta, pois os indivíduos preferem investir seu capital em ativos que rendem juros ao invés de reter moeda em suas mãos. Adicionalmente, pessoal, o volume de transações da economia cresce com o aumento na produção, elevando então a demanda por moeda em termos reais. Dessa forma, o equilíbrio entre oferta e demanda pode ser escrito aí como essa equação 5.2 que aparece, 5.7 que aparece aí na tela para vocês. Então eu tenho aqui uma equação chave que é a M sobre P, demanda por moeda, é igual a L, abre parênteses, R mais PE, que é a inflação, aqui no caso a inflação esperada, e
Y, que é a renda. Esse L de R mais PE, ela é menor do que zero. L de Y é maior do que zero. Aqui eu estou reescrevendo essa equação. Está lembrando aqui que o preço é uma função da taxa de juros real e do Y, né, que é a produção. M é o que a gente já viu, que é a base monetária. Isso multiplicado por R pode ser escrito dessa forma: R mais inflação esperada. Na interpretação convencional ou tradicional, a oferta de moeda, que aqui é representada por M, é vista como um dado externo ao modelo. E o nível de preços P é considerado estável nessa economia, especificamente na nossa análise de curto prazo, onde a inflação esperada, aqui representado por R exponencial, né, por π exponencial, perdão, é igual a zero, ela é nula. Lembrando então, a demanda por moeda tende a diminuir com o aumento da taxa de juros real e a crescer com o aumento do nível de atividade econômica. As combinações de R e Y que equilibram essa equação formam então a curva LM, que é aquela que vocês estão vendo na tela. Ela possui uma inclinação positiva no gráfico que eu vou mostrar para vocês, Y versus R, indicando que um aumento do nível de produto ou produção, exige uma taxa de juros real mais alta para manter o equilíbrio no mercado monetário. M, só para lembrar, é a quantidade de dinheiro, tá? E P é o nível de preços, e a taxa de juros nominal é expressa como a soma da taxa de juros real, R, e a inflação esperada, PE. Como estamos assumindo preços constantes e fixos, P é fixo e a inflação esperada é igual a zero. Então, pessoal, como eu já disse, a oferta de moeda é considerada exógena, e aí eu tenho então o M barra, e os preços são fixos, ou seja, P vai ser escrito como P barra e a inflação esperada, que é PE, vai ser igual a zero. Então, diferenciando aquela equação que eu mostrei para vocês, ou seja, para avaliar a inclinação da LM e fazendo a derivada com relação a R, a gente faz a derivada, perdão, e consegue, igualando a zero, chegar nessa relação. Ou seja, a derivada de Y em relação a D de R, aqui na curva LM, pode ser escrita como LR dividido por LY, isso com sinal negativo na frente. Esse valor é maior do que zero, tá? Como L é uma função de RY e ela está diminuindo em R e aumentando em Y, o conjunto de combinações de R e Y que satisfazem aquela relação, aquela equação M sobre P barra, que é igual a L de R e Y, é ascendente no espaço gráfico, né, YR. Esse lugar geométrico no espaço L, no espaço YR, é conhecido como a curva LM. Então, a gente pode também gerar uma curva com inclinação positiva diretamente, considerando que a M, que o Homer chama de autoridade monetária, ajusta a taxa de juros nominal de tal modo que a taxa de juros real aumente com a taxa de inflação e com o produto. Então, aqui, R é uma função de Y e π. Esse Rzinho de Y é maior do que zero. O R de inflação de πzinho é maior do que zero. Na equação do Homer é 10,5 aqui pra gente 10,5 e o Homer é a equação 8. A oferta de moeda, então, para atender a demanda esperada de moeda, é dada pela regra usada pelo governo, né? A regra de autoridade monetária. MP, M sobre P, é igual a L, que é uma função de juros, que também é uma função de Y e de π da inflação, mais o π esperado e de Y. Essa é uma função de demanda de moeda,
sendo nesse caso π que é a inflação esperada, igual à própria inflação, aqui no livro do Homer, a equação 9. Então a gente tem essa equação da LM, que o Homer chama da curva MP. Não faz muita diferença qual abordagem a gente adota aqui, o nome é LP ou MP, pois são resultados bem similares, né, segundo o Homer. Então aí eu posso ir para o gráfico, que é o gráfico que ele mostra no capítulo 5, 5.3, o diagrama que mostra a relação IS-LM. Eu estou num plano X e Y, que nesse caso é Y, ou seja, produto juros. Eu tenho a equação LM ou MP no livro do Homer aqui, escrita com uma relação positiva entre juros e produto, e a equação IS, que eu mostrei para você anteriormente, uma relação negativa entre juros e produto. E eu tenho então o par de equilíbrio, é o par YR, que equilibra esse mercado de bens e serviços e o mercado monetário, aí vocês estão vendo na tela. Então, pessoal, eu tenho o par YR de equilíbrio, que nesse plano R e Y, eu tenho um conjunto de pontos que formam a curva LM e um conjunto de pontos que formam a curva IS, e a interseção dessas duas curvas é o equilíbrio do mercado de bens e serviços e o mercado monetário com esse par de renda e de taxa de juros. Agora eu vou voltar à questão da demanda agregada. A interseção das curvas IS-LM ou IS-MP, depende, porque o livro chama de MP, é a solução do sistema que a gente viu anteriormente, que é a equação 10.3, a equação 10.6, que está na tela de vocês, e corresponde a um par de equilíbrio, YR de equilíbrio, para um dado nível de preços. A gente pode substituir aqui o Y pelo π, tá? Esse nível de preço pode ser substituído pela inflação, porque uma variação dela representa, então, um desvio na trajetória do nível de preços. Por último, agora nessa aula, eu vou mostrar para vocês o gráfico, né, o equilíbrio da oferta agregada e a demanda agregada. Agora observe, no eixo horizontal eu tenho Y, renda, no eixo vertical eu tenho a inflação, tá, que eu substituí, e agora a figura 5.4, que é o diagrama ASAD, que está no livro do Homer, oferta agregada igual a demanda agregada, aí faz alusão aqui à curva IS-LM que a gente acabou de ver. A curva de demanda agregada, ou AD, pode ser obtida variando a inflação e verificando qual é o impacto disso no produto, qual é o impacto disso no equilíbrio da IS-LM, como isso se desloca. Suponha que a gente tem uma variação na inflação. Suponha que a IS não é afetada por isso. E pela regra da oferta de moeda, pela política monetária, R sobe, a taxa de juros sobe. Então, MP, ou nesse caso aqui LM, né, a curva LM, se desloca para cima. E a gente vai ter um novo juros, que é o que a gente chama de juros à estrela. Esse juros estrela é maior. E o novo Y, esse Y estrela, que vai ser menor. E agora, pessoal, a gente pode passar para a política fiscal e avaliar, dado esse equilíbrio do IS-LM, da demanda agregada e oferta agregada, quais são os impactos da política fiscal. O que a política fiscal traz de impacto para essa economia, para esse equilíbrio na economia, para o equilíbrio do mercado de bens e serviços. Essa é a parte que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido nessa aula. Até breve.